Iniciar a gravação. Bom, mostrar umas coisas aqui para vocês. Eu queria pegar aquele modelo da aula passada de uma coisa que eu esqueci de antes da gente ver isso daqui. Deixa eu atualizar isso cá. Não, esse aqui é o do outro curso. Eu quero simulações. Esse é o link que está lá no. Que eu já tenho aqui. O pesquisador já sabe o que a gente está fazendo. O que a gente viu foi esse daqui de radiação nas superfícies. O exemplo 1 era o mais simples, né? Pegava um elemento só. E esse exemplo 2 é basicamente a mesma coisa, só que a gente está com. Tem que baixar, eu estava na outra aula, é o mesmo arquivo, tem que baixar o arquivo 3DM e o exemplo 2 para a gente ver isso daqui. Área de trabalho, tá bom, aqui. E baixar o exemplo 2 também, salvar link como na área de trabalho. Pronto. Eu vou aqui no Rhinoceros e abro aqui o arquivo 3DM. Quem baixou na outra aula está tudo certo. Eu abro esse daqui no Rhinoceros. Ok. É um entorno. Bom, quem estava aqui na aula passada lembra do que está acontecendo. E aqui eu tenho as duas, o que eu vou analisar, né? Eu desliguei o terreno e desliguei o edifício, é esse edifício aqui que a gente vai analisar. Vou deixar ele aqui desligado mesmo para pegar ele no Grasshopper mais fácil. Pronto, aqui eu vou abrir Rádio Surface Multiple. Já está reclamando, trabalhou o dia inteiro. Bom, tem a parte do arquivo EPW que a gente está pegando. Bom, aqui tem uma maneira de gerar o norte, e eu estou usando esse norte basicamente nesse elemento, tá? Ele pega a localização, a radiação direta e indireta, e aqui eu jogo para aquele meu modelo que vai calcular a radiação. Em vez de jogar um objeto só, eu joguei essa sequência daqui, botar aqui para assim. Eu joguei essa sequência daqui desse prédio rotacionando, né? Originalmente o prédio é essa geometria daqui, e ele vai rotacionando a cada 10 graus. Ele vai fazer uma simulação para cada 10 graus que eu poderia implantar esse prédio numa posição diferente. Este foi o modelo que a gente viu lá, ele só falta o run para rodar aqui. Está rodando. Pronto, ok. Ele pegou aqui Tree Branch. Esse daqui não era Results, era Total. Isso aqui está errado. E a gente está vendo que está dando uma diferença de 800 mil em radiação recebida, em quilowatt-hora por metro quadrado. Está dando uma diferença de 800 mil entre a pior implantação e a melhor.
o que eu queria mostrar, bom, a gente viu que a melhor posição é o ângulo de 130 graus. É a rotação do 130, né? É a posição 13 nesse elemento. Vamos ver ele aqui. Eu estou pegando a malha. Essa daqui é a malha zero. E é esse o resultado que a gente tem desse elemento daqui. Cadê o norte? O norte sumiu. Por que esse norte não está aparecendo aqui? Norte era para estar aparecendo, tá? É porque eu mudei aqui a minha forma de visualizar. Então ele está aqui, a posição desse norte aqui, norte, sul, leste, oeste. Essa fachada aqui, sudeste, ficou bem na sombra, né, desse elemento de cá. Ficou completamente na sombra. Peraí que tem alguma coisa aqui. Fica parecendo que aquele era o prédio. Onde é que eu tenho que trancar? Isso daqui, esse aqui eu estou com um só. É aqui que eu tenho que tirar o preview, ó. Tenho que tirar o preview aqui para não ficar vendo aquele negócio todo, ver só como é que o prédio ficou. Então eu tenho alguma sombra aqui. E bom, o segredo dessa implantação é simplesmente, ó, essa fachada aqui é que está com mais, essa fachada daqui que está com mais incidência solar, ela é o oeste. O segredo o resultado dessa análise é que ele colocou a menor fachada para o oeste. Aí você tem muita radiação aqui. Na cobertura não tem jeito, vai sempre ter. E você isola os outros lados. Os outros lados ficam um pouco mais suaves. Esse é o segredo. Foi por isso que ele chegou nessa condição. É também uma diretriz de projeto, né? Sempre que possível, você implementa seu prédio na situação leste, ou pelo menos para onde a gente está, né? Aqui. Às vezes a gente tem umas surpresas com esses algoritmos. Aqui, ó, nessa parte aqui que define a rotação, eu tenho um domínio de 0 a 360. Ele está construindo aqui com o número de passos de 36. Tá? E eu tenho aqui de 10 em 10 graus, vai me dar de 0 a 360. Tem uma medida que está repetida. Se eu trocar isso daqui para antes de trocar aqui, eu vou desativar esse negócio aqui para ele não começar a rodar no meio do elemento, ó. Eu vou trocar aqui para 72. 72, 72. Poxa, ele está 72. O que é que eu tenho aqui no meu range agora? Ó? Eu tenho de 5 em 5 graus agora. Eu dobrei o número de passos, ele vai de 0 a 360, dobrei, ele está indo agora de 0 a 72, ou de 0 a 360 também, mais de 5 em 5 em vez de ser de 10 em 10. Se eu rodar isso aqui, ele vai demorar um pouco mais, mas ele vai fazer o dobro de contas aqui, né? Eu estou com o dobro de números. Será que ele vai dar o mesmo resultado? Às vezes não dá. Está rodando ainda. Pronto, rodou. Vamos ver aqui o que é que está acontecendo. Bom, aqui eu estou ordenando meus resultados, né, para eles ficarem. Eles saem na hora que entraram. E aqui eu tenho 315, ó, no zero. O melhor resultado é uma coisa bem diferente. Vamos ver qual é a posição que ele está. A posição é bem parecida, né? Deixa eu ver aqui se ele está na posição certa. Tá. Eu estou pegando o zero. Estou pegando o índice. Vou botar esses resultados aqui. 315. Aqui ele estava dando 315. É bem parecido. O 130 está aqui pertinho, ó. 135, 130. Ele dá um pouquinho diferente o resultado. Vamos ver se a gente tem uma diferença grande aqui. 800
Ele deu aqui mais ou menos 17 mil, ó, quilowatt-hora por metro quadrado de diferença na radiação solar. Ah, os mínimos e máximos aqui é a diferença, né? O mínimo caiu para 5.094, não lembro como era antes, era para eu ter, ela para ter visto esse resultado. Então tem isso também. Tem o que é que a gente consegue fazer com esse prédio. Esse prédio aqui, a gente não tem muito critério, porque ele é simétrico em duas dimensões, né? Então, e não tem nada sendo priorizado, sei lá, eu tenho uma área, um edifício de apartamentos, eu tenho salas e quartos de um lado, cozinha e área de serviço do outro. Geralmente você cria uma prioridade dos ambientes que você quer que sejam mais ventilados. Para o mercado imobiliário tem o seu critério e você vai por aí, vai nesse critério por aí. Então, essas coisas também vale a pena dar uma olhada. Se eu apertar um pouco mais, ele vai. E se eu botar isso daqui, tudo vai ter um custo, né? Computacionalmente. Se eu botar de 2,5 e 2,5, 7714, esse que eu desliguei aqui, desliguei falso. 144, ele está me dando aqui de 2,5 em 2,5. Pode tentar. O que acontece, como o computador está rodando rápido, você pode tentar isso daí. Você vai achar mais posições, tá? Tem outras coisas que eu poderia tentar. Quando ele está assim rápido, eu poderia tentar mover ele dentro do lote, ou mudar o formato dele, até parametricamente também. Mudar, mudar esse formato. Se eu tenho. Bom, aí tem umas condições limites que a gente pode chegar. E tem os métodos de otimização que fazem você lidar. Esse está demorando um pouquinho mais, né? Tá aqui. Mas conta, né? A mesma conta, só que ele faz mais vezes. E aqui ele deu a mesma coisa também. Deu quase a mesma coisa. É um pouquinho diferente, mas é quase a mesma coisa. Vamos ver quem é que está aqui no. Pesou, hein? 312,5, né? Aí são 2,5 graus, né? Não precisa ir para o 1 grau, né? Que vai ficar melhor, porque não é isso que vai fazer a sua obra ter uma eficiência energética melhor. É como você analisa os ambientes, como você vai tratar essas fachadas, são outras coisas que vão fazer. Aqui eu já estaria satisfeito com esse teste. Ele já dá um resultado correto aqui para mim, né? Isso aí que ele vai. Para a gente ver múltiplos resultados que tem isso daqui, né? Ver os resultados de todas as malhas, eventualmente seria bom colocar um parâmetro de legenda e acertar essa legenda. Cadê a legenda dela? A legenda não está saindo, né? A legenda. A legenda daqui eu teria que fazer mais ou menos isso aqui que eu fiz, ó. Pegar aqui, passar a legenda. Eu vou ter que achatar ela, essa legenda. Tá, não, a legenda deu um erro aqui. Ok. Eu teria que tratar ela como eu estou tratando esse de cá, ó. Provavelmente passar a legenda por aqui. Deixa eu dar uma olhada como é essa legenda. Ela provavelmente ela tem mais. Eu não consigo achatar porque ela tem mais. A legenda tem um elemento, é um elemento maior. Ele tem uma malha, depois tem todos os valores numéricos. Ele é uma lista, são listas dentro de listas. Então eu tenho que tratar com esse de cá, ó. Pega a legenda, jogo nesse aqui, e ele vai me mostrar a legenda desse edifício daqui. Aí, bom, aí vale a pena dar uma conferida, se estão todas na mesma,
mesma ordem de grandeza, né, do mínimo para o máximo, pode ter alguma variação. E aí poderia resolver com parâmetros, com esses parâmetros aqui, né? Legend parameters, que é o mesmo que a gente viu nas outras situações, parâmetros de legenda. E aí colocar um mínimo e máximo aqui do jeito que a gente achasse que devia. Eu tinha que ter colocado para falso, tá? Antes de fazer isso. Ele travou meu computador de novo. Com sorte ele tá sendo rápido. Eu tenho que colocar o RAM para false. Bom, esperar ele destravar aqui, que a gente continua. Mas enfim, é só para comentar um pouco mais dos resultados que a gente chegou. Essas coisas quando é uma lista dentro de lista e quando é uma. Vou tirar isso daqui logo, né? Isso aqui poderia colocar aqui para acertar o mínimo e o máximo. Eu não botei no exemplo para não ficar tão pesado assim, né? Com tanta coisa, tanta informação. Mas a gente chega no valor mínimo mesmo e a gente ordena isso daqui e reordena os índices e consegue trabalhar com pegar tantos os elementos que são um elemento porque por exemplo aqui ó, ele deu nu agora, mas os resultados vou diminuir aqui isso aqui, voltar para é, voltar ele aqui para baixo. Nós temos resultados, botei ali que ele roda rápido. Pronto. Isso daqui é uma lista dentro de lista. Para cada resultado, ele jogou isso daqui. Esse total aqui, ó, é uma lista dentro de lista, mas ele só tem um elemento. Então eu consigo achatar essa lista e ordenar por esse valor, né? Pego o total aqui, ponho ele para ordenar e ordeno tudo que está aqui direto, ó, os ângulos, as malhas, tudo que é um elemento só, em mesh aqui eu vou ter uma malha, são várias listas de uma malha só. Isso daqui é uma das coisas mais, é uma das coisas que a gente deve, é, na minha opinião, deve deixar por último no aprendizado do Grasshopper. Assim. A gente vai resolvendo alguns problemas por tentativa e erro, de entender o que é essa lista daqui, né? Uma lista dentro dessas outras listas, esses elementos aqui que são listas unitárias, e você tem elementos que é simplesmente uma lista, que ela não tem subdivisão, que era uma lista só simples, né? De valores, depois que você achata. Aqui eu tenho só uma lista de valores. Aqui atrás, ó, é uma lista simples, ó. É só uma lista com valores, não tem dois cabeçalhos desse, indicando que é uma lista dentro. Na minha opinião, tem que começar é, entendendo essa lógica da lista, né? Eu passo duas listas de pontos, o que é que ele vai fazer? Por um comando line, A e B, ele vai juntar uma linha do ponto A com o ponto B. O que é que dá para fazer com isso? Dá para fazer um pergolado, dá para fazer uma sequência de pilares, dá para fazer um grid de pilares. Primeiro a gente tem que entender essas coisas do programa para depois ir para os elementos mais avançados, né? Era só um comentário sobre as coisas de ontem. Ele tem aqui Radiation Dome e Radiation Rose, que é parecido com a Rosa dos Ventos, só que mostra a radiação também, mostra a radiação nas direções, né? Onde é que está chegando mais radiação, e geralmente é do oeste, né? No nosso caso aqui, geralmente é do oeste. Aliás, acho que no mundo inteiro, geralmente é do oeste. Tem lugares que eles querem que você olhe para o oeste
e tem lugares que eles não querem estar abertos para o oeste para pegar esse calor e tem outros lugares que não. Mas esse daqui é fácil se vocês quiserem dar uma estudada, ó. Dá uma estudada nele. O que é que ele vai pegar? Uma Sky Matrix. O que é uma Sky Matrix? É isso daqui, ó. Sky Matrix, ele vai pegar essa saída. Essa é obrigatória. Contexto é opcional. Você pode, contexto significa que você vai poder bloquear. Você pega o seu terreno, né, para analisar, colocar essa roda. O contexto é o que pode estar bloqueando, né? A contagem de gerações. Quantas gerações você vai medir? Esse daqui é um ângulo, é uma altitude, né, que você coloca. É um ângulo que também não é obrigatório. Ponto central, escala, aeroscale, radiation mass. Se vai mostrar ou não as componentes e parâmetros de legenda que você pode ajustar alguma coisa. Praticamente ele recebe um Sky Matrix e pode receber um contexto, prédios ali em volta. Ah, basicamente é isso daqui, ó. Vai colocar esse negócio daqui. E como aqui eu tenho um contexto, ó, que são esses prédios aqui, vou dar uma. Vou pegar esse aqui primeiro, ver como é que ele tá, ó, o que é que ele faz. E vamos apagar um bocado dessas coisas, né? Vou apagar isso daqui. É, é esse daqui que estão mostrando. Tá? Tirar o preview. Na verdade, deles todos. Cancelar essa rodada aqui. Esse é um outro gráfico também que é interessante. Vamos tirar esse contexto daqui. Ela é uma rosa dos ventos, tá? É uma rosa de radiação. E ele vai mostrar aqui onde é que estão as posições que estão com mais. Vou botar esse norte aqui para perto. Essa linha aqui que está marcando o norte. Vamos mover ela por aqui só para ficar mais fácil a gente enxergar aqui. Ó. Ele está pegando o oeste, realmente é a situação pior que você tem. Você tem aqui o norte um pouco maior que o sul de radiação e o leste você acaba pegando menos. Bastante também, né? Porque no Sol nasce, ele está tendo radiação, mas não tanto quanto o poente, você acaba pegando mais radiação. É esse gráfico aqui que você pode fazer. E você pode, ó, colocar um contexto nesse gráfico. Ele vai ter alguns elementos que vão estar bloqueando a radiação. Então ele encurtou aqui em alguns lugares, né? Depois que você coloca o contexto nele, ele vai encurtar. Está no lugar certo, o ponto central está no lugar certo. Ele vai estar aqui um pouquinho mais curto com esses elementos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos botar ele aqui do lado. Esse daqui. Se eu tiro esse de cá, ele fica um pouco maior. Se eu coloco esse daqui, ele encurta um pouquinho. Tá mudando mais, ó, na escala do que propriamente nas cores, ó, do objeto aqui, ó. Quando eu colocar sem nada, ele está dando 11.093. Com alguma coisa, ele está dando 11.011, o máximo da escala. Então, ele vai levar em consideração isso aqui. Se tivesse um bloqueio no oeste, essa radiação diminuía também. É um componente só a mais, ó. Tem um arquivo base, esse aqui a gente usa para quase todas as análises de radiação. A gente usa esse elemento daqui. E acho que é esse mesmo, né? Radiation Dome é bem parecido com aquele outro domo que a gente viu. Também dá para dar uma olhada. Então, esses aqui são mais simples. Esse daqui é o que é realmente paramétrico, que tem que a gente pode mexer no prédio de alguma maneira. A gente podia mexer em outras coisas também nesse edifício, tá? A gente podia mexer nele a gente podia
enfim, mudar, tem uma área construída para um prédio e fazer ele oscilar, vai calcular a mesma área. Eu vou ter uma medida do prédio que eu vou mudar ela, ele vai ficar mais ou menos quadrado para chegar na mesma área. Então, eu pego um parâmetro e vou mexer. Como ele vai chegar na mesma área, eu pego a área, divido por esse parâmetro e tenho um parâmetro do outro lado. É um exercício também. Do ponto de vista do conforto, qual é a melhor situação para aquele prédio, principalmente naquele contexto? Porque os dados de livro a gente sabe, é melhor leste do que oeste, para Salvador pelo menos. É melhor no mundo aí, você vai ter outras situações. Mas a melhor fachada da gente aqui é o leste, vai pegar bastante vento, vai pegar vento leste, vai pegar sudeste, vai pegar nordeste, é, vai pegar o sol no começo do dia, que, enfim, já esfriou, né? A Terra já esfriou durante a noite um pouquinho. Então, quando você pega aquela radiação, você tem menos calor acumulado. E tem dia que Salvador é quente mesmo, né? Com vento, sem vento. Sem vento é quente. Mas tem dia que está muito quente mesmo, não importa a orientação. Mas vai ser a melhor situação. Enfim, são essas coisas que a gente pode analisar parametricamente. Certo? Todo mundo calado. Eu passei rapidinho assim porque a gente viu na aula passada, tá? Aquele algoritmo ali com detalhes, se eu for explicar tudo de novo. Era aula passada de novo, é só uma coisinha ou outra que eu não tinha mostrado de como é que ele funciona. Certo? Ok, né? Tá. Eu tinha dois exemplos mais avançados, mais para mostrar para vocês e conversar sobre eles do que para a gente fazer junto. É uma de otimização, eu achei, enfim, você rodar o algoritmo de otimização, e o outro é do Honeybee. Vocês fizeram várias perguntas, como é que faz a análise de eficiência energética do Honeybee. Eu peguei aqui uma análise preliminar, né, para entender como é que os elementos dele funcionam. A gente pode baixar aqui e começar a ver um pouquinho dele, a parte básica, e depois como é que isso funciona e como é que a gente pode, o que é que dá para fazer. Dá para avançar muita coisa nele, tá? Mas isso daqui eu não vou cobrar não, porque é maldade. Só vou mostrar mesmo. Bom, esse aqui é o exemplo que a gente estava vendo, não era aqui que eu queria vir, não. Eu também não estou compartilhando minha tela, vocês não viram onde é que eu estava. Então, vou compartilhar aqui. Simulações de radiação nas superfícies. E na parte 3 aqui eu tenho de otimização estocástica e tenho o Honeybee preparação do arquivo. Isso aqui é só um link, na verdade, tá? Você clicar aqui, ele vai baixar uma pasta zip com os arquivos que a gente precisa para ver esses exemplos, tá? Então, baixem aí um pouquinho, vão ter dois arquivos. Vamos abrir primeiro o arquivo 3DM do Rhinoceros, depois a gente vai dar uma olhada no arquivo do Grasshopper, tá? É uma biblioteca que é mais complicada, mas é só para a gente olhar mesmo e ver como é que as coisas funcionam. Então, vou fechar aqui o Grasshopper, vou fechar esse aqui o primeiro, aqui, não vou salvar, e vou abrir o arquivo que eu tenho, eu não tirei do zip ainda, tá? Aqui, é esse daqui, vou desbloquear ele aqui. Então, eles aqui, fora do zip, e eu vou abrir primeiro o do Rhinoceros. Isso é uma grande surpresa, para mim, pelo menos. Eu vi isso daqui, eu vi isso no tutorial aí na internet, depois tinha uma empresa que me contratou para uma consultoria de rinoceros mesmo, era o que eles queriam, e eles me mostraram como é que eles trabalhavam.
E foi uma surpresa. Eles queriam aprender Rhinoceros e Grasshopper para substituir, eles usavam SketchUp para fazer a modelagem deles. Para fazer justamente a eficiência energética, esses cálculos, né? Ó, tem um bocado de leia que está aqui apagado. É isso aqui que o pessoal de cálculo de eficiência energética faz com o modelo, tá? Isso aqui é um exemplo. Esse negócio aqui seria um entorno, tá? Contexto ou entorno. Tem um prédio aí do lado e você tem uma casinha daqui. Você faz um bloco, um só. Fernando tá gravando, não tá? Tá. João. Você faz um sólido. Pra cá, eu acho que tá, deixa eu ver aqui. Tá. Um sólido para cada ambiente. É muito louco. A gente fica fazendo um modelo BIM cheio de detalhe, cheio de elementos construtivos, e ele é um sólido para cada elemento desse. E para porta e janela, é um plano. Não tem parede, não tem espessura de parede. Essa empresa era dessa consultoria, uma empresa, foi não. Enfim, né? Na época que ninguém saía de casa, eu consegui um trabalho online para dar essa consultoria para o pessoal da Espanha. Entraram em contato e preparei umas aulas, dei umas aulas para ele, mostrei algumas coisas. Esse daqui de Honeybee eu nem mostrei, porque na verdade eles sabiam. Comecei a estudar e tal. Eles faziam isso, ele pegava um modelo e transformava tudo em planos. Às vezes até eles separavam teto de parede para colocar mais informação ainda, mas o modelo básico é esse. É uma caixa com um plano aqui na frente, ó, nem furado. Esse negócio aqui tá, ó. É simplesmente uma face em cima da outra, as coisas nem furadas estão. A gente faz aquele modelo todo e quem trabalha com esses elementos, eles trabalham assim. Depena todo o modelo para chegar nesse estado daqui. E aí vamos fazer uma série de análises. E o Honeybee, ele o Ladybug aqui tem muita coisa, ó. Eu tenho o Honeybee, tem umas coisas básicas. Tem Honeybee Energy, que tem umas coisas. E tem Honeybee Radiance. Tem 3 abas desses para você poder detalhar o seu projeto dentro desse software. Então, começa assim: você vai receber um modelo de arquitetura e você vai depenar o modelo para poder trabalhar com ele energeticamente. Possivelmente vai ter alguma modelagem de entorno que tem que ser feita para fazer sentido, para ter alguma precisão, mas você vai pegar esse modelo e depenar ele todo, sair decalcando as linhas de baixo, depois dar uma extrusão, depois ver como é que essas coisas acontecem. E por essa quantidade de elementos, a modelagem fica bem complicada. Mesmo. É muita informação que você tem que dar para rodar um modelo simples e depois poder visualizar um modelo simples. Eu vou abrir aqui o arquivo, esse exemplo daqui. Ó, é um bocado de coisa, mas vamos lá por partes. Ó. O que é que eu estou fazendo com esses elementos de cá? Essa sequência daqui é toda de seleção. Ó. Eu tenho os layers aqui marcados, tem um que chama sala, um que chama quarto. Eu devia ter um corredor nesse exemplo, tá? Que eu inventei, mas devia ter, seria melhor. Sala, quarto, banheiro, cozinha, janelas, portas e contexto. Então, o que eu tenho aqui, ó, esse nome sala daqui, nessa geometria aqui que está logo embaixo, nesse elemento, eu fui lá e selecionei essa sala, esse ambiente que era a sala. E coloquei ele. Isso daqui é tudo, esse daqui é Grasshopper até aqui, né? Então, aí eu coloquei ele num negócio do Ladybug, que está aqui em Create, ó. Create Room. Cadê? Room from Solid. É esse daqui, ó. Room Solid é esse bichinho daqui. E aqui eu liguei, eita. O computador tá travando. Acho que não tem nada ligado aqui para ele estar travando. Eu botei aqui uma geometria daqui e botei o nome sala, que eu escrevi aqui, já botei o nome sala. Eu marquei se ele vai usar ar-condicionado, marquei que sim.
E depois eu fui para portas e janelas para criar esse elemento também do mesmo jeito. Eu só fiz aqui, usei esse componente aqui, é um componente do Grasshopper mesmo, para trabalhar com texto, e ele faz uma concatenação. O que ele faz é que ele junta, aí ficou, o nome dessa porta ficou porta-sala, né? Eu juntei aqui porta, que estava escrito aqui, com sala, e ele saiu esse nome, e eu dei um nome para essa porta também. Essa porta tem um nome que é porta-sala. Ok. Aí ele tem janela, também esse porta daqui, eu simplesmente peguei essa porta daqui e selecionei ele ali. Só que a porta ela tem um negócio que ela dá um erro, ó. Se você dependendo de como você desenha a sua porta, ele vai dar um erro aqui, ó. The following subfaces were not matched with any pattern face. Eu fui juntar o modelo em algum lugar e ele deu um erro nessa porta, porque ela está modelada rente com o chão aqui, tá? Então na porta eu passei todo mundo de porta, eu botei aqui, eu botei esse componente aqui, ó. Como estavam todos modelados assim, nem sempre é o caso, eu podia pegar ali e subir mesmo no programa todo mundo para botar todo mundo um pouquinho mais alto. Mas o que eu fiz foi que eu movi essas portas um pouquinho para cima, ó. Peguei a geometria, movi 0.0001 e passei a mesma geometria para cá. E quando você passa assim, ele não reclama. Isso aqui que está mais à frente. Com esse esquema aqui montado, ó, eu saí copiando ele para baixo, ó. Copiei para cá, mudei o nome para quarto. E aí selecionei a geometria do quarto para fazer. Essa daqui, ó, quarto. E selecionei uma porta do quarto que está aqui dentro. Se consigo achar ela. Vou apagar essa geometria de sala aqui, ó. Tem uma porta aqui, ó, dentro do quarto e tem uma janela aqui para fora. E fui fazendo para todos os ambientes. Marquei que está condicionado, que tem um ar-condicionado no quarto e na sala só, por que não? E fui aqui, ó, cozinha, tá aqui falso isso daqui, e banheiro. E fui criando esses componentes daqui, ó. Esses componentes que estão aqui. Então isso daqui é criando, esse passo daqui, eu estou criando elementos isolados, né? Ambientes isolados. Se eu marcar aqui, ó, dar um group, esse aqui são ambientes isolados. Eles vão ter que se comunicar assim, ó, através desse componente daqui, que ele está em Honeybee, Create, Add Subsurface. A ideia desse componente é você pegar. Eu tenho aqui os objetos principais, tá? E eu tenho esse objeto, esse negócio aqui para visualizar objetos, ó. Eu coloco isso daqui, ele vai me mostrar. Vou apagar esses outros elementos todos aqui, tá? E vou também desativar a visualização dessa galera toda aqui, ó. Preview off. Aqui ele está. Isso daqui são os objetos principais do Honeybee. São os envelopes que ele criou, esses elementos de cá, ó. Esse resultado daqui. O que é esse resultado? Eu peguei todas essas caixas que geram um ambiente a partir de um sólido e juntei aqui nesse merge. Tá? E estou jogando ele para cá, eu estou vendo, são objetos do Honeybee. Você usa esse negócio aqui para visualizar esses objetos daqui. Do outro lado, ó, eu peguei esse daqui e juntei todo mundo que era porta, ó, e todo mundo que era door. E nesse baixo eu juntei todo mundo que era janela, que é esse componente aqui. O porta é esse daqui, ó, e o janela é esse de cá, é aperture, né? É abertura, que ele chama. Aqui eu tenho porta e aqui eu tenho janela. E aí, depois eu passei todo mundo desse como um objeto do Honeybee
E todos esses aqui de baixo como subfaces, como faces que estão relacionados com os objetos. E aí ele tenta juntar a face com o objeto. Ele tenta achar onde é que essa face está dentro desses objetos. Ah, e com isso daqui, aqui eu já tenho esses elementos aqui mais ou menos. Meus objetos agora, ó, eles têm janela e tem porta. Tem uma porta que está aqui dentro só. Tem algumas portas que são internas e tem algumas que são externas. Mas ele já tem as duas coisas nesses objetos. E para você terminar de criar esse envelope, ele tem um negócio daqui que ele chama é, de resolver as adjacências, ó. Resolver as paredes que são comuns de um elemento com o outro. Você consegue explorar melhor esses materiais e tal, mas a ideia é essa daí. A parede virou uma face só. E nesse escritório que eu prestei a consultoria também eles trabalhavam com softwares assim. Tá? Então aqui ele tem um toggle, ó, tem um boolean toggle e eu tenho que rodar para ele resolver. Uma coisa que se recomenda é olhar se essa ordem aqui está saindo na mesma ordem que eles entraram aqui, ó. Aqui eu estou juntando todos os objetos que são rooms, né? Que são, que são ambientes. Eu junto todos eles aqui. E essa ordem tem que ser a mesma. Aqui eu já verifiquei que tá, certo? Primeiro eu botei a sala, depois o quarto, depois a cozinha, depois o banheiro. Então, sala, quarto, cozinha e banheiro. Tá? Bom, é uma complicação para gerar esse modelo, mas é assim que eles funcionam via de regra. Tá? Aqui, ó, eu tenho outro elemento que é para ele criar um modelo. Tá? Eu tenho aqui, ele está por aqui, model, é esse daqui, ó. HB Model é esse daqui. Ele vai estar HB Model aqui em cima, certo? E aqui eu tenho um modelo, e esse modelo ele me permite, ó, agregar um elemento que ele chama aqui de shades, ó. São sombreadores, né? São elementos que a gente pode acrescentar neles aqui. Eu já montei meu modelo. Tem outras maneiras de montar um modelo, né? Por faces e tal, mas eu botei os rooms aqui, essas salas, e eu tenho um modelo e eu consigo, com esse outro elemento daqui, ó, de criar um shades, que ele fica aqui, eu consigo selecionar esse entorno, coloco ele aqui nesse shades, botar um nome, botei um nome de entorno para ele, e ele está saindo como shades e entrando nesse elemento de cá. Essa é a criação básica de um envelope no Honeybee. É demorado? É demorado. Tem muita coisa, tem muita coisa. Tem outros jeitos de eu agilizar de alguma forma essa seleção? Tem alguns truques que você pode fazer, até com outros plugins. Eu poderia ter pego pelo nome do layer aqui, com outro plugin que vai ler meus layers, ter organizado essas coisas pelo nome do layer. Depois eu ia ter que checar se está tudo certo no modelo e tal. Para um modelo grande dá bastante trabalho de você organizar essas informações. Tem como você organizar isso aqui primeiro e salvar num arquivo do Honeybee, para depois você ler esse arquivo e você ter seu modelo salvo, mesmo que a geometria não tenha aqui. Mas a gente tem que entender que essa criação é assim. Primeiro eu dou um merge só dos elementos de rooms, de ambientes, ó. Cria assim, uma das maneiras de trabalhar, pelo menos. Que aqui ambiente foi para lá, ó. E aqui mais nada. Depois eu faço um merge para portas e janelas. Esse aqui está só com portas. Porta. Porta cozinha tem duas portas. Os outros só tem uma porta mesmo. Abertura. E o outro de baixo só de janela. Junto os dois em um outro merge e coloco nesse elemento daqui que está aqui. Esse trabalho parece muito trabalhoso, o Honeybee, mas ele na verdade ele tá utilizando um negócio que chama
esse software que chama OpenStudio. É um software gratuito, que ele faz muita coisa, mas assim, ele não é fácil de usar. Eu diria até que referências. Deixa eu ver se tem uma cara dele aqui. Não tem, né? É esse daqui. Ele tem um plugin para o SketchUp. Ele tem. Ele tem algumas coisas que pode fazer para modelar, né? Ele botou janelas rasgadas depois, antes e depois, né? É, aplicação de receitas desses elementos. Eu não estou achando a interface. Como é que ele import FC, gradiente no OpenStudio, cheio de control. Vamos ver se aqui ele vai para algum. Ele não está mostrando a interface do programa. A interface é complicada também. Vamos pegar o OpenStudio. É uma quantidade de aba. Lateralmente tem essas abas todas aqui para a gente andar. E você vai preencher. Nessa primeira aba já tem três tabelas. Tem aba que vai ter. Isso aqui é o plugin para você modelar no SketchUp com ele. Mas é muita tabela, é muita informação, é muito número que você digita para o OpenStudio rodar. A vantagem é que ele é gratuito e que ele faz o papel muito bem dele, né? O Honeybee ele está comunicando com esse software do OpenStudio. A gente vai ver no final. Então, tudo isso você teria que ajustar, teria que pegar um modelo, modelar o seu elemento, seja no SketchUp, seja no Rhino, tem que modelar aquele entorno e ir nesses critérios de seleção. Você ia ter que marcar cada negócio desse, o que é que ele era, qual é o nome, quais são as propriedades térmicas, tudo isso você teria que fazer no OpenStudio também. Deve ter algum tutorial em vídeo do OpenStudio. Se você der uma olhada, você vai ver que é ele é um programa como a gente está mais acostumado a enxergar, de ter várias abas, aí ele vai preenchendo tabela, vai fazendo essas coisas. Não é essa interface de ligar conectores como é do Grasshopper, mas ele é tão complicado quanto ou mais complicado do que isso daqui que a gente está fazendo, né? É, e assim, realmente dá trabalho para fazer essa análise, precisa de bastante critério, bastante trabalho. Mas como vocês me pediram para mostrar como é que era, a gente mostra aqui por hoje. Eu parei aqui nesse ponto desses elementos daqui que eles estão criados. Eu cheguei a criar o primeiro modelo aqui que a gente tem, tá? A gente vai mexendo nesse modelo ainda um pouquinho e vai caminhando com esse visualizador aqui para ver onde é que essas coisas estão. Esse visualizador está aqui, tá? Ele é o Visualize by Type, tá? Visualize by Type, tá ele aqui. E é por isso que, enfim, é por isso que as primeiras aplicações não são muito práticas, né? A gente tem que se acostumar com esse ambiente, primeiro do Grasshopper, depois do Ladybug, para depois ir para essa sequência de trabalho. Mas a gente vai ver aqui que enfim, é mais até de você entender quais são as métricas, entender, ler uma documentação, entender o que é que está acontecendo, qual é o objetivo dessa análise de energética que a gente está rodando, o que é que a gente quer chegar, do que a interface é o que a gente se acostuma depois de usar um pouquinho. Trabalhando um pouquinho com Rhino e com Grasshopper, você se acostuma com a interface e escolhe seu jeito de organizar e vai seguindo nessas, nessas searas aí, tá? Bom, eu acho que a gente podia dar um intervalo e eu continuo apresentando esses elementos, tá? E vocês fazem perguntas, levantam a mão, tal. Não precisa, isso aqui não está sendo cobrado com avaliação.